Muito bem, galera, de volta aqui no canal do Lessa. Eu prometi para vocês que eu ia voltar com informações sobre a provável escalação de amanhã, o que o Diniz está planejando e, claro, pensando no jogo decisivo da semana que vem, que evidentemente é a prioridade neste momento. Todo mundo, todo jogador vai falar, né? A comissão técnica vai falar que o pensamento está sempre no próximo jogo, aquele discurso pronto, mas a verdade é que está todo mundo com a cabeça na próxima quarta-feira. E não dá para julgar ninguém por isso. A não ser, é óbvio, o jogador que vai entrar em campo amanhã, ou os jogadores que vão entrar em campo amanhã, principalmente os reservas, que terão oportunidade de mostrar serviço, e isso é sempre bom. Mas eu tô vendo já muita gente desesperada, achando que, como o Alexander viajou com a delegação, ele não vai ter mais, ele não tem chance de começar o jogo na próxima quarta. Vou explicar aqui um pouco para vocês o que eu consegui apurar e o que tem também um pouco de opinião dentro de toda essa questão. Só não esquece de dar aquela moral no like e se inscrever aqui no canal do Lessa, conto sempre com o apoio de vocês, tá bom? Vamos lá. Seguinte, dos titulares, somente Paulo Henrique Ganso e Samuel Xavier viajaram com a delegação. Além do Alexander. Só que o Alexander, neste momento, não dá para chamar ele de titular, né? É um fato que desde que o Diniz achou esse time com 4 atacantes e o John Kennedy, o Alexander ele deixou de ser titular, a não ser com a ausência do Ganso. E ele chegou a atuar ao lado do André. O restante do grupo, formado por jovens, reservas e jovens das categorias de base. O Fluminense já está em Cuiabá, não tenho aqui a lista oficial, a lista completa, mas o Fluminense já está em Cuiabá para o jogo de amanhã. E aí, é o seguinte, o fato do Alexander ser titular amanhã implica automaticamente em ele não jogar na semana que vem contra o Internacional? Vou explicar a vocês por que não. O Alexander ele vem tendo uma minutagem um pouco mais baixa que os demais, justamente pelo fato de ele não ser titular absoluto neste momento. Ele jogou alguns jogos desde que voltou de lesão, já está num ritmo de jogo bem melhor, tanto que entrou voando contra o Internacional na quarta, mas ele está com uma minutagem um pouco abaixo e é um jovem, é um jogador muito jovem, então não tem problema nenhum o Alexander atuar amanhã contra o Cuiabá e ser um reforço importante, deixar o time um pouco mais forte, mais equilibrado para esse jogo e estar em campo na quarta-feira que vem para enfrentar o Internacional. Até porque o Fluminense está indo para Cuiabá, ou foi para Cuiabá, num voo fretado. E isso, é claro que ajuda a reduzir um pouco o desgaste também, pensando aqui em desgaste de viagem. Então fiquem tranquilos, eu não estou garantindo que o Alexander vai ser titular na quarta-feira. Mas fiquem tranquilos que a comissão técnica está fazendo um planejamento todo pensando nesse jogo. Como o Alexandre não vem jogando tanto, é até bom para ele ganhar ritmo. E o mesmo vale para Paulo Henrique Ganso. Né? O Ganso viajou porque ele ficou um mês praticamente sem jogar, desde quando ele teve aquele problema no joelho lá no Paraguai nas quartas de final. Voltou contra o Inter e está precisando de ritmo. Então é bom sim o Ganso entrar em campo, jogar, pegar mais ritmo de jogo e chegar melhor na quarta-feira que vem. O Samuel Xavier, pelos motivos óbvios, ele está suspenso, foi expulso, não vai jogar contra o Inter e vai ser, portanto, vai também reforçar essa equipe. Então a gente tem o Diniz, ao longo desde ontem, ele utilizou algumas formações, testou algumas formações. O que eu consegui apurar? Ontem o GE. Globo trouxe o esboço de um time com o Pedro Rangel, Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander e Danielzinho, se eu não me engano, com Johnny Gonzalez, Léo Fernandes e também o Lelê. O Diniz também testou Lima nesse time, e é até natural que o Lima seja titular, até porque ele é uma espécie de 12º jogador. O Lima ele pode formar um trio de meio de campo com o Martinelli e também o Alexander, inclusive com o Danielzinho. E ele também pode ser um cara mais caindo mais pelos lados, e aí sairia o Johnny Gonzalez, tá? Sendo mantido o Léo Fernandes ali mais aberto pela direita. A intenção é utilizar o Léo Fernandes ali, onde ele se sente mais à vontade.
Com o Danielzinho e Lima, você vai ter um meio de campo de bastante qualidade que trabalha muito bem a bola. Se o Danielzinho sair, ficar só o Lima, ou o Lima for para o banco de reserva, ficar só o Danielzinho com o Johnny Gonzalez aberto pelos lados, você tem 2 homens pelos lados, aí vai depender da estratégia do Diniz em relação ao que ele espera do Cuiabá para esse jogo. Então foram possibilidades que foram treinadas e que foram trabalhadas para esse jogo, levando em consideração que, evidentemente, o Fluminense vai ter um time bastante modificado, não dá para a gente esperar, pelo menos eu não espero assim, um grande desempenho, porque o entrosamento também atrapalha, mas a gente viu um jogo interessante contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, com um time completamente reserva. Esse time ainda vai ter ali pelo menos 3 titulares ou 3 jogadores que podem tranquilamente ser titulares desse time aí, pensando na sequência, pensando em semifinal, e é sempre uma oportunidade que, repito, esses jogadores têm de mostrar serviço para o técnico Fernando Diniz. Então vamos aguardar para ver qual decisão será tomada em relação à escalação final. Talvez até amanhã eu tenha já alguma confirmação em relação a isso, mas a tendência, pelo menos, são essas as opções que foram treinadas e trabalhadas. Hoje o elenco principal, o time principal também treinou forte no CT Castilho, assim será nos próximos dias até esse jogo de volta contra o Internacional. Aliás, ingressos esgotados para o jogo contra o Inter no Beira-Rio, esse jogo de volta, essa decisão lá no Beira-Rio. Vou deixar aqui, para quem não conseguiu comprar, eu sei que tem muita gente, e realmente deve ser algo desesperador, muita gente que não conseguiu comprar ingresso, mas que comprou passagem, né, que já tinha uma logística pronta, mas não conseguiu ingresso. Vou deixar o link na Tour Esporte para você clicar aqui, você pode tentar um pacote com hotel, com ingresso, não tem muita coisa ainda, né, os pacotes estão realmente acabando, o aéreo ficou bem mais caro agora, o preço disparou, que é natural pela proximidade, mas a Tour Esporte ainda tem pacotes para esse jogo contra o Internacional. Então vou deixar para vocês aqui, é só clicar no link e ir lá fazer o seu contato com eles, tá bom? Então, em relação a essa questão da escalação para a semana que vem, galera, vamos ter calma. O Diniz vai ter tempo para tomar essa decisão. Sei que está todo mundo ansioso pensando nisso, é normal, é natural, mas esse jogo, a entrada do Alexander não necessariamente significa que ele não vai jogar na semana que vem. Eu concordo com quem diz que o Fluminense tem que ir com um time diferente no Beira-Rio. Eu concordo plenamente. Acho que o Alexander tem que estar nesse time titular na semana que vem. E aí, seja com a saída do Ganso, que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que a dúvida aí está em Alexander ou John Kennedy. Se o Alexander entrar, vai sair o John Kennedy. Não acho que ele vai tirar o Ganso desse jogo. Então, enfim, está nas mãos de Fernando Diniz. É óbvio que a comissão técnica vai refletir bastante para esse jogo contra o Inter, mas certamente ele tem um plano, e todo esse plano ele está sendo elaborado, bem pensado, e tudo isso será definido ao longo dos treinos dos próximos dias, tá? Então vamos aguardar sem desespero, porque esse jogo ele não determina, o jogo de amanhã, ele não determina necessariamente o que vai acontecer na quarta-feira. E a galera já está organizando o Aeroflu para a próxima segunda-feira. O Fluminense vai embarcar no fim da tarde para Porto Alegre, para esse jogo decisivo contra o Internacional. A galera já está organizando um Aeroflu com concentração a partir das 4h30 da tarde, mais ou menos, no aeroporto do Galeão. Estaremos lá para fazer toda a cobertura desse jogo. E na terça-feira estarei em Porto Alegre. Já na terça-feira estarei direto de Porto Alegre com toda aquela cobertura super especial dessa decisão, beleza? É isso, a partir de amanhã, aliás, amanhã de manhã, a partir das 6 da manhã, pré-jogo aqui com tudo sobre Cuiabá e Fluminense. Valeu, galera, tamo junto. Não esquecem, like aí e se inscrever aqui no canal.